CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente responde a dúvida da Luciana Brisse, não é isso? Exatamente. A Luciana, obrigado, Luciana, aí pela sugestão, viu? Ela viu aquela matéria da universitária que perdeu o pendrive, tinha 6 anos, né, de pesquisa que ela fazia, 5 anos de estudos que ela tinha no pendrive, e aí perdeu o pendrive e não tinha nenhum tipo de salva, de informação ou backup daqueles dados, né? Então, obrigado aí, Luciana. Vamos falar um pouquinho sobre backup, né? Porque muitas vezes, né, Fernanda, os nossos dados pessoais, os nossos dados pessoais digitais, né? Muitas vezes eles valem muito mais até do que o próprio dispositivo de estar armazenado aquele informação. Garanto que para essa universitária, esses anos de pesquisa que ela tem, de informação que ela tinha naquele pendrive, valia muito mais do que o custo de um pendrive dessa situação, né? E aí, a palavra que a gente tem de solução para esse tipo de problema é o backup, né, para isso. E aí a pergunta que fica é, primeiro, né? A gente faz um backup, né? Pendrive normalmente não é uma solução ideal de backup. Por quê? Porque é um elemento eletrônico, ele tem um circuito eletrônico internamente que pode sofrer algum tipo de descarga eletrostática ou até um tipo de, já vi quedas, né? O pendrive caiu da mesa no chão e parou de funcionar, porque na verdade aquele circuito eletrônico, ele tinha uma solda e a solda se soltou e aí ficou difícil de fazer manutenção e você não tinha mais informação de como recuperar essa situação. Então, como é que a gente pode fazer a parte de backup desse caso? A gente pode usar, por exemplo, os discos rígidos, né, HDs externos, né? E aí minha sugestão é ter mais de um HD externo para salvar essas informações. E aí você copia do seu computador para o HD ou do pendrive para o HD, você sempre tem mais do que uma cópia, né, daquelas informações que você tem. E lembrando que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, né? Aquela frase antiga e famosa para isso. No caso dos HDs, uma coisa. Adorei isso. E aí, lembrando que os HDs são equipamentos mecânicos, que têm tempo de vida também, em torno de 5 anos, né? Então, se eu tenho um HD com mais de 5 anos, não é que ele vai parar de funcionar, mas ele pode começar a apresentar alguns erros. Então, é interessante que eu tenha, a cada 5 anos, comprar um HD novo, né? E faz uma cópia daqueles dados que eu tinha no HD antigo para o HD novo, e aquele HD mais antigo eu uso para outras coisas menos importantes, ou para dados temporários, nessa questão em relação a isso. Se eu tenho dados sensíveis, eu tenho, inclusive, a necessidade de criptografar essas informações, que se alguém tiver acesso ao meu HD, né, com todos aqueles dados sensíveis que eu tenho, pode ter acesso a informações que eu não desejaria que tivesse. Então, ou seja, tem várias soluções, tanto o Mac, Microsoft e o Linux, tem soluções nativas já de criptografia dos dados que são armazenados tanto no HD interno do notebook ou do computador, quanto também no HD externo. Então, essa é uma opção de HDs externos e a minha recomendação é ter pelo menos dois, né, HDs dessa natureza. Ah, eu não quero ter HD externo, não quero ter nada físico para isso. Então, a outra alternativa é salvar na nuvem, né? E aí eu tenho várias opções: Google Drive, OneDrive, o Mega, né, que é uma outra situação local que você pode armazenar também, e o próprio Dropbox. Algumas soluções têm um armazenamento gratuito de até uma certa quantidade de dados, e outros pagam algum valor a mais sobre isso. A nuvem também é uma excelente solução de backup, né? Você tendo uma boa segurança no seu acesso ao ambiente nuvem, é uma questão bem interessante que você pode ter essa salva dos seus dados lá em relação a isso, lembrando que a nuvem, na verdade, você está colocando os seus dados no computador de uma outra pessoa. Então, se são dados também críticos, a sugestão é que você criptografe os dados antes de colocar na nuvem, mas é uma boa solução também você salvar isso na nuvem. Por que não ter dois, né? Ter na nuvem e no HD externo, por exemplo, né? E aí Sim. evitaria de ter esse problema também, né, para isso. E é bem prático, né? Essa solução de você salvar na nuvem, porque você pode ter acesso, inclusive, àqueles dados de qualquer computador. Ou seja, no caso do HD, você tem que ter a posse do HD para poder fazer a salva ou fazer a recuperação das suas informações. Quando está na nuvem, principalmente essas que eu comentei, né, do Google Drive, OneDrive, o Mega ou mesmo o Dropbox, você pode ter acesso a isso de qualquer dispositivo, do seu computador, notebook, tablet, celular. Você vai lá e consegue ter acesso a esses dados. Então é uma outra alternativa bastante interessante em relação a isso. E se você é neurótico com backup, como eu sou, né, você pode ter salvo em duas nuvens diferentes, né?
os seus dados todos, porque aí, se caso dê problema numa das nuvens, né, ou seja, ao invadirem sua conta e você perder aqueles dados e apagar os seus dados, você tem um backup do backup, né, como se diz, né? Então, ou seja, essas são algumas alternativas interessantes, e lembrando que pendrive, ele não é exatamente um dispositivo de backup, ele é basicamente um dispositivo de trânsito de informação. Eu tenho alguns documentos aqui que eu vou levar para um outro computador, então posso levar no pendrive. Vou levar numa papelaria para imprimir meus dados ou um documento qualquer. Beleza, usa no pendrive, por exemplo, né? Se bem que as outras papelarias hoje têm até WhatsApp, você pode mandar o documento por WhatsApp para a papelaria e elas já imprimem direto. Então, a gente tem várias alternativas disso, mas pendrive não é um dispositivo adequado e indicado para você salvar documentos de forma definitiva. Tenho perguntinhas aqui. A do Fernando é o seguinte: é melhor salvar então num drive do Google ou do próprio fabricante? Ele dá um exemplo aqui, o da Samsung, o da Dell. Então, exatamente. Boa pergunta, Fernando. A Samsung, Dell, até a própria Apple tem, né? Tem o iCloud da Apple também, né? Nesse caso. São alternativas interessantes também. São, assim, no caso da Apple, uma solução bastante robusta, então eu confiaria no iCloud. Google Drive, o próprio OneDrive da Microsoft. As soluções da Samsung, como é ligada a um único fabricante, né? Eu já tenho algumas restrições. É melhor você usar uma solução que seja genérica, né? Por exemplo, né, no caso do Google Drive ou, né, uma outra solução qualquer, porque quando você precisar ter acesso a essa informação de outro dispositivo que não aquele dispositivo, por exemplo, da Apple, né, ou seja, o iCloud está lá para acesso ao dispositivo da Apple. Você poderia ter alguma dificuldade se você não tem um dispositivo da Apple para ter acesso àqueles dados lá. Mas é uma solução que também os fabricantes cuidam bastante bem dessas soluções de backup ou de nuvem. Tem um outro aqui, ó, o David. David, meu professor, ele conta, Gilberto, meu professor perdeu muita coisa no HD dele. Isso porque ele deixou cair o HD no chão. Eu acho que é o HD externo, não é isso, Patrícia? Que ele deve ter dito, David, né? Exatamente. Isso. Na verdade, ele perdeu tudo, não consegue acessar os dados e está à procura ainda, né, de um profissional que consiga recuperar. Dá para recuperar? Dá para recuperar em grande parte. O que acontece? Normalmente, o HD externo normalmente um dispositivo mecânico, né? Tem os SSDs, que são eletrônicos, né? São de estado sólido, mas a grande maioria hoje ainda é de HDs convencionais, que são dispositivos mecânicos, que sofrem com quedas, né? Ou impactos de quedas. Então, quando você faz uma situação como essa, você tem empresas hoje de recuperação de dados. Elas conseguem abrir, elas têm uma chamada sala limpa, ela consegue abrir o HD e trocar algum tipo de peça que talvez tenha danificado, ou mesmo fazer a extração desses dados físicos, né, do dispositivo para um outro HD. Não são normalmente soluções baratas, mas dependendo, obviamente, da informação que você tem armazenado lá, e se você não tem outro tipo de backup, a alternativa que se tem para recuperar essa informação, né, para isso. Mas é possível sim, tem várias soluções, várias empresas hoje que prestam esse tipo de serviço. Temos mais aqui, mais uma outra participação. Quem tiver com dúvidas, viu, gente, sobre armazenamento de dados, aproveita agora, 99299-4297, é o Augusto. Pendrive, tem tempo para que aquele produto fique armazenado? A gente corre o risco dele sumir ou se apagar? Então, é uma pergunta também interessante. Tanto o SSD, né, que é um dispositivo de armazenamento de estado sólido, né, eletrônico, ou o pendrive, que também é um dispositivo de memória eletrônico, eles têm uma quantidade, né, limite de escrita, né, no dispositivo, que é muito grande, né, ou seja, coisa de alguns milhões de gravações naquele pendrive, né, mas inclusive vem melhorando ao longo do tempo. Obviamente, então, assim, a resposta da pergunta é: tem limite? Tem, né? Ou seja, em algum momento, no futuro, né, um pendrive muito utilizado e por muitos anos pode apresentar alguma falha de escrita, né, de leitura e escrita dessa situação. Só que, normalmente, são limites imensos, né, de gravação. Eu só me preocuparia se eu vou usar isso para um servidor ou uma máquina que tem um uso muito intenso, né, do disco. Aí, nesse caso, pode ser que você esbarre nessa limitação dos pendrives e SSDs. No caso de uso convencional, eu não me preocuparia. Tem um outro Fernando aqui dizendo o seguinte: olha, na época da universidade, eu usava disquete para salvar meus trabalhos. Perdi muita coisa porque era frágil
E na época não tinha outro dispositivo móvel. Só que ele descobriu, depois de 3 semestres perdendo coisas, que era a forma como ele usava o dispositivo que estava errada. Aí ele diz, aprendi a reduzir meus danos, mas não de evitar problemas futuros, é claro, né? E hoje é inadmissível a gente dar um mole desses, de perder tudo. Exatamente. O disquete, ele é um dispositivo realmente muito frágil, porque qualquer campo eletromagnético um pouco mais forte, você apaga todos os dados do disquete, né? Porque é um armazenamento magnético, basicamente. E aí realmente é bastante frágil, né? Ou seja, e a parte de temperatura também, ele não é um dispositivo que suporta muita variação de temperatura, quando você entra no frio, no calor, o sol, né, direto, ele também deforma a superfície, você não consegue ler mais. Então, realmente é um dispositivo bastante frágil, né? Nesse caso. Mais frágil que o pendrive. É. Então, olha, a gente tem hoje o pendrive, que é uma coisa que é transitória, o HD externo e a nuvem. Exatamente. Né? E Então, também o próprio WhatsApp que você lembrou, né? Que a gente consegue transportar alguma coisa por um período. exatamente. Ou seja, muitas vezes, eu mesmo, algumas vezes eu tenho que levar algum tipo de documento para ser impresso numa papelaria ou em algum local. A papelaria que tem o WhatsApp, eu mando para ela por WhatsApp ou por e-mail até, muitas vezes, né? E ela recebe lá e depois imprime o documento que eu tenho, né? Obviamente que são documentos não, com dados não sensíveis, né? Porque isso vai ficar, mesmo que você apague, ficou no computador lá da papelaria lá para isso. Então tem esse cuidado, mas é uma possibilidade também. Excelente. Ó, já já a gente volta com Viralizou. Nós estamos. Temos 2 minutinhos ainda antes do Repórter CBN, então vamos começar o nosso Viralizou. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Primeiro Vamos começar? destaque antes do Repórter CBN. Vamos lá. A União Europeia aprova um projeto inicial para a regulamentação da inteligência artificial. Olha só, a gente vem falando de inteligência artificial há algum tempo aqui já, e, na verdade, né, falamos sobre o chat GPT na quarta-feira. Então, a União Europeia está preocupada em limitar, né, ou dar a transparência necessária para a inteligência artificial. Então, essa regulamentação, né, já começa a ser discutida lá na Europa. A gente também tem que fazer a mesma coisa aqui. Então, é um passo importante, né, para a gente começar essa regulação, né, do uso, né, da inteligência artificial na nossa sociedade, que é bastante importante. Mais um? Vamos lá. Vamos falar também, né, do WhatsApp, que lançou canais para enviar comunicados em massa. Na verdade, ele parece com aquele lista de transmissão, só que na lista de transmissão, a pessoa do outro lado recebe a mensagem, né, para você e pode responder. No caso dessa função nova do WhatsApp, você simplesmente é como se fosse uma newsletter. Você manda as mensagens para várias pessoas e elas não precisam exatamente ter você, não vão poder responder a você naquela mensagem lá para isso. Uma recurso interessante que já tinha no Telegram e agora vai ter no WhatsApp também. Agora sim, a gente vai para o Repórter CBN. Podemos fechar então, o Gilberto? Ok, Fernando. Estamos aqui com o Repórter CBN um pouquinho atrasado hoje, deu para a gente conseguir cumprir nossa meta. Muito bem. Bom, Fernando, obrigado aí pela participação dos muitos ouvintes aí que a gente teve aí. Um excelente final de semana para todos, né? E a quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.